Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, uma cidade onde a chuva às vezes caía como lágrimas nas calçadas cinzentas, parecia espelhar a vida de Emily Johnson. Aos 22 anos, Emily já havia experimentado mais desilusões do que muitos viriam em uma vida inteira. Órfã desde a adolescência, ela foi transferida de uma casa para outra, tentando encontrar alguma segurança em um mundo que lhe virara as costas. Mas em vez de encontrar refúgio, ela se perdeu nas drogas e no álcool, buscando preencher um vazio que nenhuma substância poderia verdadeiramente amenizar. Naquela noite, tudo parecia normal. Emily vagava por um beco escuro, com o cheiro de chuva se misturando ao asfalto quente, quando um convite inesperado a levou para uma festa particular em um luxuoso loft no centro da cidade. As luzes fracas e a música alta criavam uma atmosfera encantadora, quase hipnótica. Estranhos com rostos educados e roupas caras a cumprimentavam com sorrisos perfeitos demais para serem genuínos. Emily, ingênua e sob o efeito de drogas que lhe haviam sido administradas sem seu conhecimento, deixou-se levar. Pensava ter a situação sob controle, mas cada gesto e cada olhar a mergulhavam cada vez mais fundo no desconhecido. Foi lá que conheceu Alexander Knight, um homem de carisma imponente, com olhos penetrantes como lâminas de gelo. Ele parecia distante, quase indiferente, mas esse distanciamento escondia um poder que poucos ousavam desafiar. Poucos meses depois, Emily descobriu a extensão do que acontecerá naquela noite. Sua barriga inchava e com ela, o peso de uma realidade da qual não conseguia mais escapar. Duas pequenas vidas cresciam dentro dela, gêmeas, frutos de um ato com o qual ela nunca consentira. Medo, vergonha e desespero turbilhonavam sua mente como um ciclone. Como ela sobreviveria? E o que aconteceria com Alexander se ela ousasse avisá-lo? Sentada na cama surrada de seu pequeno apartamento, Emily encarava seu reflexo no espelho rachado. Seu olhar era o de uma jovem mulher destruída, mas em algum lugar no fundo de seus olhos, uma centelha de força permanecia. Essas crianças, Noah e Lily, seriam sua razão para lutar. Mesmo que o mundo inteiro parecesse estar se voltando contra ela, mesmo que Alexander Knight se recusasse a acreditar que eles existiam, Emily sabia que precisava se preparar para um futuro imprevisível. Este prólogo marca o início de um caminho repleto de segredos, ameaças, mas também de descobertas inesperadas e de um amor que nascerá onde tudo parecia perdido. As gêmeas se tornariam a chave para esse destino, e Emily, apesar de sua fragilidade, encontraria dentro de si uma força que jamais suspeitara. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas rasgadas do apartamento de Emily. A luz dourada parecia dançar pelas paredes sujas e manchas mofadas, como se para lembrá-la de que mesmo na pobreza a vida continuava. Mas para Emily, aquele dia era diferente de qualquer outro. Ela se levantou lentamente com uma sensação estranha revirando o estômago. Ao se olhar no espelho, sentiu um nó na garganta. Seu reflexo, cansado e magro, parecia pertencer a um estranho. E no entanto sua barriga traía uma verdade que ela tentará negar. As semanas e os meses passaram tão rápido que ela mal tivera tempo de perceber o que estava acontecendo. Agora não havia como ignorar a realidade, ela estava grávida. E não de um, mas de 2 filhos. Emily sentou-se na cama, segurando a barriga com as mãos trêmulas. As lembranças daquela noite fatídica a atingiram com força. A festa, os estranhos, a embriaguez, o desconforto, e Alexander Knight. Ela se lembrava vagamente do rosto dele, mas todo o resto parecia nebuloso, obscurecido pelas drogas e pela ansiedade. Só uma coisa era clara: aquelas crianças eram o resultado daquela noite, e a existência delas mudaria sua vida para sempre. O medo a dominou. Como sobreviveria sozinha com 2 bebês? Para onde iria? E mais importante, o que Alexander faria se descobrisse a verdade? Seu nome ecoava em sua mente como uma sombra distante, um fantasma de poder e frieza do qual ela jamais ousara se aproximar. Emily sabia que não fazia ideia do que ele era capaz e ainda assim, uma parte dela sentia uma conexão inexplicável com aquele homem misterioso. Nos dias seguintes, Emily viveu em constante estado de alerta. Cada som vindo da rua, cada batida na porta a fazia pular. Ela começou a sentir os movimentos dos gêmeos, toques suaves, mas persistentes, que pareciam querer se comunicar, ou talvez tranquilizá-la. Emily chorava com frequência, sentada no escuro, com as mãos na barriga, conversando baixinho com Noah e Lily. Eu faço qualquer coisa por vocês. Eu prometo, sussurrou ela, esperando que as crianças entendessem. Mas mesmo em sua solidão, uma centelha de força emergia. Emily sabia que não podia desistir.
Essas crianças, inocentes e puras, eram sua chance de se redimir, de reconstruir algo verdadeiro e duradouro. Ela começou a fazer planos, a pensar em um futuro que jamais poderia ter imaginado. Um lugar seguro, proteção para seus gêmeos e talvez, um dia, um confronto com um homem que mudará sua vida para sempre. Naquela noite, enquanto Chicago dormia sob uma chuva leve e gelada, Emily sentiu uma nova determinação se instalar em seu coração. O medo e o desespero ainda estavam lá, mas ela não estava mais sozinha. Com Noah e Lily crescendo dentro dela, ela se sentia pronta para enfrentar o mundo. A jornada estava apenas começando. Com o passar dos dias, o peso da realidade se instalou na vida de Emily. Seu pequeno apartamento, já apertado e dilapidado, parecia se fechar sobre ela como uma gaiola. Cada móvel frágil, cada rachadura na parede a lembrava da precariedade de sua situação. No entanto, ela não tinha mais o direito de temer sozinha, agora carregava duas vidas inocentes, dois seres que dependiam inteiramente dela. Emily passava os dias caminhando pelas ruas de Chicago, procurando comida e juntando alguns dólares para pagar o aluguel. Os transeuntes às vezes a olhavam com desconfiança, alguns com pena, outros com indiferença. Mas ela já havia se acostumado a essa mistura de julgamento e solidão. Cada movimento dos gêmeos dentro dela lhe dava um pouco mais de coragem. Ela falava com ele suavemente, às vezes até rindo para fazê-lo se mexer. Noah, Lily, eu sei que parece difícil agora, mas vamos superar, murmurou, acariciando a barriga arredondada. As noites eram as mais difíceis. Sozinha no silêncio de seu apartamento, Emily sentia cada batida e cada pequeno movimento como um lembrete constante da responsabilidade que a aguardava. Ela pensava frequentemente em Alexander Knight, aquele homem desconhecido cuja vida parecia tão diferente da sua. Deveria avisá-lo? Contar a ele? Ou continuar a se defender sozinha, como sempre fizera? O medo da reação dele a paralisava. Mas lá no fundo, uma pequena esperança persistia. Talvez um dia ele entendesse, aceitasse aquelas crianças e se tornasse parte de suas vidas. Emily também começou a pensar no que queria para o futuro dos gêmeos. Sonhava com um lugar seguro, longe de ameaças e julgamentos. Imaginou uma pequena casa com jardim, onde Noah e Lily pudessem correr livremente, longe das sombras de sua vida passada. Mas cada plano parecia impossível com os parcos recursos à sua disposição. Então concentrou-se nas pequenas coisas, economizar dinheiro, comer bem, cuidar de si mesma para estar forte no dia em que eles nascessem. Para sobreviver, Emily teve que confrontar seus demônios interiores. A vontade de voltar às drogas às vezes era avassaladora, especialmente em momentos de solidão e fadiga extrema. Mas, sentindo os pequenos puxões das gêmeas, ela se lembrou de que não tinha mais o direito de se abandonar. Essas crianças eram sua âncora, sua razão para lutar contra tudo que parecia querer destruí-la. Certa tarde, enquanto caminhava por um parque vazio para tomar um pouco de ar fresco, Emily parou em um banco e sentou-se, observando as árvores e as folhas caindo. Sentiu Lily dar uma leve cutucada, como se respondesse ao seu sussurro. Eu sei que você está com medo, mas ficaremos juntas. Um sorriso cruzou seu rosto cansado. Esse pequeno momento de união a confortou. Ela entendeu que mesmo que o mundo fosse cruel, mesmo que sua situação fosse desesperadora, ela não estava mais sozinha. A cada dia, Emily se fortalecia, encontrando dentro de si uma resiliência que jamais imaginara ser possível. A gravidez, com suas dores, preocupações e esperanças, tornou-se o motor de uma transformação interior. Ela não era mais apenas uma jovem perdida nas ruas de Chicago, estava se tornando uma mãe disposta a fazer qualquer coisa para proteger seus filhos, desafiar o destino e reconstruir uma vida que parecia impossível. As noites que antecederam o parto foram uma mistura de dor e ansiedade. Emily sentia os gêmeos se mexendo cada vez mais, seus pequenos chutes um lembrete constante de que o momento temido se aproximava. Ela passará horas respirando fundo, tentando acalmar o medo, mas cada contração a lembrava da magnitude do que estava prestes a acontecer. Na manhã em que tudo começou, Emily sentiu um pânico instintivo. A dor ficou mais aguda, mais urgente. O pequeno apartamento parecia pequeno demais, sufocante, enquanto ela tentava reunir forças para se levantar e ir ao hospital. Cada passo era um esforço, cada respiração uma batalha contra o medo e a fadiga. Mas ela sabia que precisava continuar por Noah e Lily. No hospital, a equipe a atendeu rapidamente. Os corredores brancos e estéreis, o zumbido das máquinas e as vozes profissionais contrastavam fortemente com a confusão e a solidão que ela sentirá até então. Emily apertou as mãos frias da enfermeira e tentou se concentrar na respiração, repetindo mentalmente o mantra que havia inventado. Por eles,
As horas seguintes foram uma mistura de dor intensa e adrenalina. Emily gritava e chorava, mas em meio a tudo isso, um vislumbre de esperança persistia. Então, finalmente, o momento chegou. O primeiro grito perfurou o ar, um som que fez Emily oscilar entre a exaustão e o espanto. Um garotinho de olhos escuros foi colocado em seu peito. Ela o encarou boquiaberta e incapaz de falar, mas seu coração se encheu de uma emoção que ela nunca havia conhecido. Era Noah. Poucos minutos depois, uma menininha foi colocada ao lado dela. Seus cabelos finos, pele macia e mãos pequenas pareciam apagar, mesmo que por um instante, todo o trauma do passado. Emily a chamou de Lily. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela beijava cada rostinho, cada dedo frágil. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu pura felicidade, um motivo para seguir em frente apesar de tudo. Mas, além da alegria, uma sombra pairava. Ela pensou em Alexander Knight, o homem sobre quem ela não sabia quase nada, mas cujo sangue agora corria nas veias de seus filhos. Deveria avisá-lo? Como ele reagiria? Emily sabia que esse encontro, um dia, seria inevitável. E ela temia esse dia tanto quanto o desejava. Apesar dos seus medos, Emily sentia-se estranhamente forte. Noah e Lily lhe deram um poder inesperado, a capacidade de superar o medo, a dor e a incerteza. Eles eram a prova de que mesmo no caos, a vida pode oferecer milagres, por mais pequenos e frágeis que sejam. Enquanto embalava os gêmeos em seus braços, Emily fez uma promessa silenciosa. Não importa o que acontecesse, ela protegeria essas crianças de todas as ameaças, passadas e futuras, e faria de tudo para tornar a vida delas melhor que a dela. Naquela noite, Emily finalmente conseguiu dormir, abraçada a Noah e Lily, sentindo um vislumbre de paz pela primeira vez. Mas no fundo de sua mente a sombra de Alexander Knight já pairava, anunciando desafios que ela jamais poderia ter imaginado. A jornada estava apenas começando. As semanas seguintes ao parto foram uma mistura de intensa felicidade e medo constante para Emily. Cada sorriso de Noah e Lily, cada sussurro reconfortante que ouvia à noite, lembravam-na de por que ela precisava se manter forte. Mas uma pergunta a assombrava dia e noite: como contar a Alexander Knight que ele era o pai de seus filhos? Emily nunca conhecera aquele homem, exceto por meio de memórias nebulosas e histórias que lhe contavam. Poderoso, distante, quase desumano em sua aparente perfeição. E agora o pai involuntário de seus gêmeos. A ideia de contatá-lo a assustava. E se a reação dele fosse hostil? E se, em vez de aceitar as crianças, ele tentasse afastá-las dela? Após dias de reflexão, ela recebeu uma carta de um advogado anônimo. A carta detalhava a identidade completa de Alexander, um empresário influente na Europa, com interesses em vários países e o mais importante, que desconhecia a existência dos filhos. Emily leu e releu a informação com as mãos trêmulas e o coração disparado. Era uma oportunidade, mas também um risco imenso. Ela finalmente criou coragem e escreveu uma carta. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida, cada frase cuidadosamente calculada para evitar raiva ou rejeição. Ela explicou a situação sem dramatizar, enfatizando a segurança e o bem-estar das crianças. E concluiu com um pedido simples: deixarei você decidir como quer se envolver na vida dos seus filhos. A espera que se seguiu foi excruciante. Emily verificava constantemente sua caixa de correio e seu telefone, na esperança de uma resposta. As noites eram longas e silenciosas, interrompidas apenas pelos movimentos dos gêmeos. Cada pequena batida de Noah ou Lily parecia lembrá-la de que o destino de seus filhos agora dependia de um homem que ela mal conhecia. Então, um dia, a resposta chegou. O próprio Alexander Knight se dera ao trabalho de responder, com uma carta fria, porém comedida. Ele não confirmou nem negou a paternidade, mas pediu para conhecer Emily e as crianças. Esse encontro selaria o futuro de Noah e Lily, e Emily sabia disso. Sentia apreensão e um estranho alívio. Afinal, ela não estava mais sozinha carregando o peso dessa verdade. Preparar-se para a reunião foi outro desafio. Emily escolheu um local neutro, discreto, mas seguro. Ela trouxe Noah e Lily, com seus rostinhos sonolentos colados a ela, e sentiu uma onda de emoção invadi-la. O que Alexander diria? Como ele reagiria? Tudo era incerto e, no entanto, no fundo, Emily sentia que aquele momento seria decisivo para o futuro de seus filhos. Quando Alexander entrou na sala, seu olhar gélido pousou sobre Emily e os gêmeos. Um silêncio pesado se instalou, carregado de perguntas e julgamentos implícitos. Então, ao ver as crianças, algo mudou em sua expressão. Curiosidade, surpresa, talvez até um toque de culpa. Emily observava cada microexpressão, cada piscar de olhos, sabendo que aquele encontro decidiria o caminho que todos tomariam juntos.
Este primeiro encontro foi uma mistura de tensão e esperança. Emily compreendeu que o caminho seria longo e repleto de dificuldades, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o futuro poderia ser diferente e que seus filhos poderiam ter a chance de ser amados, respeitados e protegidos. Emily pensou que depois de conhecer Alexander, poderia respirar um pouco mais aliviada. Ela estava enganada. Logo após aquele primeiro encontro, sinais preocupantes começaram a aparecer. Olhares insistentes na rua, carros que pareciam segui-la, telefonemas silenciosos no meio da noite. Cada detalhe lhe causava arrepios. Ela nunca havia enfrentado aquele tipo de perigo e pela primeira vez entendeu que sua vida e a de Noah e Lily estavam em risco. Certa noite, ao retornar de uma consulta médica, Emily sentiu passos apressados atrás de si. Seu coração batia forte, cada batida pulsando em seu peito como um tambor sinalizando perigo iminente. Ela acelerou o passo, agarrando os filhos, os braços tremendo de medo e determinação. Na penumbra, ela avistou uma figura borrada desaparecendo na esquina. Seria alguém querendo machucá-los? Ou simplesmente acaso? Emily não podia mais ignorar esses sinais. Ela decidiu reforçar a segurança ao redor deles. Cada movimento, cada saída era calculada. Emily mudava de rota, evitava lugares familiares e se certificava de que alguém de confiança sempre soubesse onde ela estava. Mesmo em seu apartamento, instalou fechaduras extras, trancando todas as portas e janelas. Os gêmeos eram sua maior prioridade. A inocência deles precisava ser preservada, mesmo que isso significasse viver em constante medo. Mas o perigo não era apenas físico. Mensagens anônimas começaram a chegar, avisos velados, ameaças implícitas sobre seu passado e sua capacidade de proteger os filhos. Emily sentiu a tensão aumentar dentro dela. Cada carta, cada ligação, cada olhar desconfiado reforçava sua certeza de que estavam sendo vigiados. E quanto mais pensava nisso, mais dúvidas surgiam. Tudo isso vinha de velhos inimigos do passado ou dos associados de Alexander. Essa incerteza pesava sobre seu ânimo. Às vezes, Emily sentava-se no escuro com Noah e Lily dormindo encostados a ela, acariciando-os gentilmente para tranquilizá-la tanto quanto a eles. Ela sabia que o mundo podia ser cruel, mas também sentia uma nova força dentro de si. Esse medo não a destruiria. Pelo contrário, a tornaria mais vigilante, mais determinada, mais disposta a proteger seus filhos a todo custo. Certa tarde, enquanto fazia algumas tarefas, Emily notou um homem de terno a seguindo à distância. Cada movimento que ela fazia parecia ser examinado, cada respiração observada. Pela primeira vez em muito tempo, Emily sentiu a adrenalina subir. Percebeu que não podia mais simplesmente reagir, precisava antecipar, agir e antecipar cada ameaça. Esse período de constante tensão e alerta moldou Emily de maneiras que ela jamais imaginara. Ela se tornou mais cautelosa, mais estratégica, mas também mais consciente da importância de amar e proteger seus gêmeos. Noah e Lily eram sua luz na escuridão, e cada ameaça fortalecia sua determinação em dar a eles um futuro seguro e estável. Enquanto embalava Lily naquela noite, Emily prometeu a si mesma que independentemente dos perigos e sombras que pairassem sobre elas, ela nunca desistiria. As gêmeas eram sua âncora, sua força e sua esperança. E ninguém, nem o passado, nem os estranhos que a vigiavam, jamais poderia machucá-las enquanto ela estivesse presente. Emily sabia que não podia mais ficar em Chicago. As ameaças estavam muito próximas, muito tangíveis. Cada rua, cada esquina parecia estar sob vigilância. Até o apartamento que ela considerava seguro estava se tornando uma prisão invisível. Ela tomou uma decisão drástica. Precisava partir, levar Noah e Lily para longe daquela cidade, para longe daqueles que queriam prejudicá-los. Preparar-se para a viagem foi um enorme desafio. Ela não tinha muito dinheiro e precisava manter a discrição. Sua bagagem consistia em algumas roupas para ela e para os gêmeos, cobertores e medicamentos para cuidados essenciais. Cada item que carregava representava um delicado equilíbrio entre necessidade e sobrevivência. Ela havia aprendido a viajar com pouca bagagem, mas cada passo era repleto de tensão e preocupação. No dia de sua partida, Emily sentiu o coração afundar. Deu uma última olhada no apartamento que fora seu refúgio temporário. As paredes rachadas e os móveis desgastados testemunhavam seus medos e esperanças, mas era hora de deixar tudo para trás. Com Noah e Lily agarrados a ela, ela deixou o lugar sem fazer barulho, cada batida de seu coração ecoando como um tambor anunciando um futuro incerto. A viagem de trem para Nova York foi longa e cansativa. Emily permaneceu vigilante, examinando cada rosto, cada movimento nos vagões. Os gêmeos dormiam pacificamente encostados nela,
alheios ao perigo que os cercava. Pela janela, ela via paisagens urbanas e rurais passando, cada uma marcada por luz ou sombra, como um reflexo de sua própria vida. Em Nova York, ela reencontrou um amigo de confiança, Marcus Reed, um antigo colega de trabalho que sempre fora leal e protetor. Ele concordou em abrigá-los temporariamente, dando a Emily um lugar seguro para respirar e planejar o que viria a seguir. Os primeiros dias foram repletos de alívio, misturados a uma vigilância constante. Emily sabia que ameaças poderiam alcançá-la a qualquer momento, mas a presença de Marcus lhe oferecia uma sensação de segurança que ela não sentia há meses. Apesar do medo e do cansaço, Emily começou a imaginar um futuro diferente. Visualizou caminhadas com Noah e Lily no Central Park, risadas compartilhadas e uma vida cotidiana que, embora modesta, seria livre dos perigos do passado. Mas cada sonho era marcado pela incerteza. Ela sabia que chegaria um momento em que Alexander, e talvez outros, retornariam às suas vidas. Precisava estar preparada. Durante sua estadia em Nova York, Emily se aproximou ainda mais dos filhos. Cada sorriso, cada movimento de Noah e Lily, cada pequena respiração a tranquilizava e lhe dava forças para continuar. Ela entendia que seu papel ia além do de uma simples mãe. Ela precisava ser o escudo deles, a guia deles e a única constante em um mundo instável. Esta etapa da jornada transformou Emily. O medo não havia desaparecido, mas ela aprenderá a dominá-lo. A jornada inesperada não era apenas uma fuga. Era o começo de uma nova vida, um passo necessário para proteger seus filhos e se preparar para os próximos confrontos. E em algum lugar, bem no fundo dela, uma centelha de esperança persistia. Um dia, todo esse caos poderia se transformar em um futuro seguro e amoroso. Emily vinha planejando o encontro há semanas. O local era neutro. Um café pequeno e discreto em Nova York, longe de olhares indiscretos. Cada detalhe havia sido considerado. O horário, a distância do seu apartamento, até mesmo como ela manteria Noah e Lily por perto. No entanto, apesar de toda a preparação, seu coração batia forte quando a silhueta de Alexander Knight apareceu atrás da porta. Alexander era exatamente como ela o imaginara, alto, imponente e elegante, com aquele olhar penetrante que parecia capaz de ler cada pensamento. Mas pela primeira vez Emily notou algo mais, uma hesitação, quase um tremor em sua expressão. Quando seus olhos encontraram os dos gêmeos, Noah e Lily, algo mudou. Suas feições relaxaram, apenas por um instante, revelando uma mistura de surpresa, emoção e talvez culpa. Emily deu um passo à frente cautelosamente, abraçando os filhos com força. Senhor Knight, eu sou Emily Johnson. Estes são seus filhos, Noah e Lily, disse ela, com a voz trêmula, mas determinada. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Alexander a encarou, incapaz de desviar o olhar dos rostinhos que pareciam refletir seu próprio sangue. Depois de um longo momento ele respirou fundo e sentou-se. Eu não sabia. Eu realmente não sabia, murmurou como se quisesse se convencer. Emily sentiu a tensão nos ombros diminuir um pouco, mas permaneceu em guarda. Ainda não sabia se aquele homem aceitaria ou rejeitaria aquela realidade. O tempo passou e as conversas começaram timidamente. Emily explicou a gravidez, o parto e as dificuldades pelas quais passará para proteger as crianças. Alexander ouvia, às vezes em silêncio, às vezes fazendo perguntas específicas sobre os gêmeos, sua saúde, seus hábitos. Cada resposta reforçava nele um sentimento inesperado, responsabilidade, curiosidade e apesar de si mesmo, um início de afeição por aqueles pequenos seres cuja existência ele desconhecia. Mas o encontro não foi isento de tensão. Emily sentiu a distância natural de Alexander, sua maneira de controlar suas emoções e reações, como um escudo que ele usava para se proteger. Ela entendeu que não seria fácil. Entre eles, barreiras invisíveis haviam sido construídas, feitas de passado, medo e diferenças sociais. No entanto, ela sentiu uma sensação estranha, algo havia mudado naquele dia. Os gêmeos haviam criado um vínculo silencioso e poderoso, capaz de forçar dois mundos opostos a se encontrarem. Ao final da reunião, Alexander se afastou por um momento para refletir. Emily ficou com Noah e Lily, observando a luz do café refletir em seus rostinhos sonolentos. Ela se perguntou como a vida poderia ser agora que o pai deles sabia da existência deles. O futuro permanecia incerto, mas pela primeira vez ela sentiu um vislumbre de esperança. Talvez Alexander se tornasse um aliado, ou pelo menos um pai que o apoiasse. Este encontro marcou um ponto de virada. As emoções eram complexas, misturadas com medo, desafio, curiosidade e um pouco de confiança. Emily sabia que o caminho seria longo, mas estava pronta para enfrentar o que fosse preciso para proteger Noah e Lily e, quem sabe,
Talvez construir algo novo com Alexander. A chegada de Emily e dos gêmeos à vida de Alexander Knight não passou despercebida. Sua família poderosa e influente era conhecida por seu controle rigoroso sobre todos os aspectos da vida de Alexander. Quando souberam da existência de Noah e Lily, uma onda de raiva, desconfiança e cálculo estratégico tomou conta de Emily. Poucos dias após a reunião, Emily foi convidada para um almoço formal na residência principal dos Knights. O clima era frio. A mãe de Alexander, Margaret Knight, uma mulher de rosto severo e olhar penetrante, observava atentamente cada movimento de Emily. Suas palavras, aparentemente educadas, estavam carregadas de julgamento e reprovação implícita. Então, estes são seus filhos, e você realmente acha que pode influenciar Alexander? Perguntou ela, deixando um silêncio carregado de ameaça. Emily sentiu o coração apertar, mas não demonstrou medo. Respirou fundo e respondeu calmamente: estou aqui para proteger meus filhos. Eles têm o direito de conhecer o pai. Nada mais, nada menos. Os olhos de Margaret se estreitaram, mas ela não ousou dizer mais nada. Emily sabia que tinha acabado de marcar um ponto, mas a luta estava apenas começando. O irmão de Alexander, Thomas, por sua vez, adotou uma estratégia diferente. Ele tentou seduzir Noah e Lily com presentes e promessas, buscando criar um abismo entre Emily e as crianças. Emily, ciente de suas intenções, permaneceu vigilante, recusando-se a permitir que seus filhos fossem manipulados. Cada gesto de sua parte tornou-se um exercício de paciência e cautela, cada sorriso e cada palavra cuidadosamente calibrados para proteger sua pequena família. Alexander, em meio a esse conflito, oscilava entre a lealdade familiar e a responsabilidade paterna. Rapidamente percebeu que a presença de Emily e dos gêmeos estava perturbando o equilíbrio da família. As tensões eram palpáveis e cada interação se tornava um campo de batalha silencioso. Emily sentia que a sobrevivência emocional deles dependia da capacidade de navegar nessas águas perigosas, onde um passo em falso poderia destruir tudo. Apesar da pressão e da manipulação, Emily descobriu uma força interior da qual jamais suspeitara. Aprendeu a ler as intenções ocultas por trás de palavras educadas, a antecipar os movimentos daqueles que buscavam prejudicar seus filhos. Noah e Lily, alheios a esse drama adulto, tornaram-se a força motriz por trás de sua determinação. Ela não cederia. Nunca. Este capítulo de suas vidas teve um profundo impacto em Emily. Ela compreendeu que proteger seus filhos significava não apenas mantê-los longe de perigos físicos, mas também protegê-los de disputas de poder, ganância e manipulação. A família Knight, com todo o seu poder e segredos, representava um desafio formidável. Mas Emily, munida de coragem e amor maternal, estava pronta para enfrentar todos os obstáculos para garantir um futuro seguro e estável para Noah e Lily. Ao sair da residência, Emily olhou para as crianças dormindo no carro e prometeu a si mesma que nada nem ninguém poderia separá-las dela. Ela sabia que o conflito familiar era apenas o começo de uma longa jornada, mas estava pronta para lutar, por elas, por sua família, pela esperança de um futuro melhor. As semanas seguintes foram marcadas por uma falsa calmaria. Emily achou que as tensões familiares seriam o pior que enfrentaria, mas estava enganada. Certa noite, enquanto preparava Noah e Lily para dormir, um barulho estranho lá fora chamou sua atenção. Passos apressados, o Ranger de metal, alguém se aproximava do apartamento deles. Seu coração disparou, o medo a dominou, mas ela soube imediatamente que não foi um acidente. Ela agarrou as crianças e as abraçou com as mãos trêmulas mas firmes. Alexander, que viera vê-las naquela noite, compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Os olhos de Emily, grandes e atentos, não deixaram dúvidas, estavam em perigo. Juntos, trancaram todas as portas e janelas, mas o perigo não se limitava ao exterior. Ameaças pareciam cercá-los por todos os lados, como uma sombra invisível pronta para atacar. De repente, uma ligação anônima interrompeu o silêncio. Uma voz fria e sem emoção sussurrou: sabemos que você está aqui, e viremos buscá-lo se não cooperar. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Alexander, normalmente calmo e controlado, cerrou os dentes. Aquilo era mais do que uma simples disputa familiar. Era um ataque direto aos seus filhos e a Emily, e não havia como ignorar a ameaça. Eles precisavam agir rapidamente. Alexander usou seus contatos para organizar proteção imediata, enquanto Emily preparava as crianças para a fuga. Cada movimento era calculado, cada decisão crucial. O estresse e o medo os aproximaram, e apesar da tensão, um vínculo silencioso se formou entre eles. Agora estavam unidos por uma causa comum, a segurança de Noah e Lily. A fuga era perigosa.
Atravessando as ruas de Nova York sob a proteção da noite, Emily carregava Lily nos braços enquanto Alexander segurava Noah com força. Eles se esgueiravam por becos, evitando olhares desconfiados e usando os atalhos que Emily conhecia. Cada som, cada respiração, cada luz era um sinal de alerta em potencial. Mas apesar do medo, Emily sentia uma nova força dentro de si. Ela não era mais apenas uma mãe protetora. Era um escudo vivo, capaz de qualquer coisa para salvar seus filhos. Após várias horas de angústia, chegaram a um lugar seguro, preparado com antecedência por Alexander. Os gêmeos exaustos dormiam pacificamente, alheios ao perigo que acabavam de enfrentar. Emily desabou em uma cadeira com lágrimas escorrendo pelo rosto. O medo ainda não havia passado, mas o alívio de ver as crianças temporariamente seguras lhe renovou as energias. Naquela noite, Emily percebeu a dimensão da realidade. Proteger seus filhos jamais se limitaria a simples ações ou refúgios seguros. Ameaças podiam vir de qualquer lugar, e a segurança deles dependia de vigilância constante e coragem inabalável. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu preparada para enfrentar esses perigos. Com Alexander ao seu lado e Noah e Lily em seus braços, ela sabia que eles sobreviveriam, não importava o que o mundo lhes impusesse. Enquanto a cidade dormia sob um véu de mistério e silêncio, Emily fez uma promessa silenciosa: nada nem ninguém jamais separaria esta família. E mesmo que o futuro fosse incerto e repleto de perigos, ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa por eles. O tempo havia passado desde a fuga para Nova York, e cada dia trazia suas próprias provações, tensões e desafios. Mas, aos poucos, Emily sentiu uma calma frágil se instalar em suas vidas. As ameaças imediatas haviam desaparecido, e a presença constante de Alexander ao seu lado trouxe uma estabilidade que ela nunca havia conhecido. Pela primeira vez, ela conseguia respirar, mesmo que estivesse tingida de alerta. Alexander havia tomado medidas para garantir um novo apartamento, longe de olhares indiscretos e perigos do passado. Cada detalhe havia sido considerado: quartos separados para Noah e Lily, espaços seguros e confortáveis e uma atmosfera acolhedora, quase familiar. Emily, que viverá na pobreza e no medo, comoveu-se ao ver seus filhos sorrirem e brincarem em um ambiente seguro. Cada risada, cada pequeno gesto de cumplicidade com os pais tornou-se a prova de que a vida poderia oferecer uma segunda chance. Mas o futuro reservava mais do que segurança. Emily e Alexander começaram a formar um vínculo profundo baseado em respeito, confiança e compreensão mútua. Memórias dolorosas e erros do passado permaneceram, mas eles aprenderam a seguir em frente juntos, um passo de cada vez. Emily viu em Alexander não apenas o pai de seus filhos, mas também um parceiro pronto para enfrentar os desafios com ela. E Alexander descobriu em Emily um amor maternal e uma resiliência que nunca havia encontrado em nenhum outro lugar. Noah e Lily cresceram inocentes e curiosos, mas a presença deles era agora o coração desta nova vida. Emily saboreava cada momento: os abraços matinais, as gargalhadas durante as brincadeiras, as primeiras palavras e os passinhos de bebê. Cada momento era um lembrete do que ela havia lutado: proteger seus filhos, dar-lhes um futuro melhor e reconstruir sua própria vida a partir dos destroços do passado. Certa noite, enquanto o pôr do sol banhava o apartamento, Emily observou Alexander brincando com os gêmeos no tapete da sala. Ela sentiu um calor invadir seu coração. A estrada tinha sido longa, repleta de sombras e medos, mas eles haviam chegado a um lugar onde a segurança, o amor e a serenidade finalmente poderiam existir. Emily sabia que a vida nunca seria perfeita, que desafios sempre surgiriam. Mas ela havia aprendido uma lição essencial: a força vem do amor, da determinação e da resiliência. E enquanto Noah e Lily estivessem ao seu lado, e Alexander compartilhasse essa responsabilidade com ela, ela sabia que eles poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro reservasse. Ao cair da noite sobre a cidade, Emily abraçou os gêmeos, enquanto Alexander os envolvia com seu braço protetor. Naquele pequeno apartamento, longe das ameaças e sombras do passado, eles finalmente eram uma família. Uma família reinventada, forte e unida, pronta para escrever um futuro repleto de esperança, risos e momentos preciosos. E no silêncio tranquilo desta nova noite, Emily disse a si mesma que apesar de tudo o que havia sido perdido, eles haviam encontrado o que realmente importava: segurança, amor e a promessa de um futuro brilhante para Noah e Lily.